PS3 tunado com 48 mil jogos é na Game Over Store, link na descrição. Existem jogos de mundo aberto que assim que a gente bota o olho para observar o mapa, a gente fica impressionado. Montanhas e penhascos, lugares majestosos, paisagem de cair o queixo. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Creative e hoje eu vou te mostrar um top 10 mapas de mundo aberto que eu acho maravilhosos, que pra mim são os melhores. Será que teu game preferido tá aqui? Então vamos descobrir. Quem acompanha mesmo o canal já sabe que eu gosto muito desse jogo, e que apesar dele ser bem underground, ele tem muita qualidade e é barato, viu? Tu encontra ele por 10 ou 15 reais. Já até fiz vídeo dele no card em cima caso você queira ver. O nosso querido Mad Max, um jogo com uma temática pós-apocalíptica que se passa num futuro distante, onde é tudo escasso e seco. Areia e miséria. Um jogo de mundo aberto com uma jogabilidade bem fluida no combate, num estilo Batman Arkham. Os carros são personalizados para guerra, com equipamentos de combate e defesa preparados para qualquer evento. E agora o principal, que é o mapa. E é gigantesco como você pode ver. A imensidão de um mundo cheio de perigos e sobrevivência, onde o futuro realmente deu ruim. E o mapa, por ser grande, é impossível você ir a pé. Lugares onde o sol do meio-dia te judia, transformando a areia num chão muito claro. É um jogo com muita ação e missões, porém, a maior parte do tempo é solitário. Gosto dele justamente por conta dessa atmosfera, é um jogo muito bonito. Tu já jogou esse game? Comenta aqui embaixo. Um jogo que eu conheço de ponta cabeça, mas eu nunca trouxe ele aqui de verdade, é o Zelda Breath of the Wild, do Nintendo Switch. E pra quem acompanha o canal, vai estranhar ele aqui, ou até mesmo passar o vídeo pra frente, mas calma, mano. Dá uma chance pro jogo. Game de mundo aberto, aventuras com elementos de RPG, com possibilidades infinitas. Uma caracterização fora do comum. Aqui o game tem maestria em relação à liberdade, que apesar da ação e da dificuldade, o jogo ele é tranquilo e relaxante na maior parte do tempo. Tu pode jogar de boa, apreciando o mapa e a natureza. O mapa é um monstro de enorme. Se você não usar os artifícios que o game te dá pra locomoção, tu chega só no objetivo amanhã. Mas aqui a gente não tá medindo o tamanho não, e sim a qualidade. Eu já fiz um vídeo, um top 10 maiores mapas do mundo dos games, no card em cima caso você queira ver. E vocês sabem, né? A Nintendo sempre prestou atenção especial nessa franquia desde o início. Até hoje eu jogo o Ocarina of Time e o Majora's Mask. E quando veio o Twilight Princess, então, mano, eu fiquei maluco. Jogo fino demais, e a gente também não pode esquecer do Wind Waker, que tem bastante qualidade também, apesar de ser cartunesco. É uma coisa que eu não consigo esconder, pessoal, eu sou fã dessa franquia. Vamos pro próximo. Skyrim eu já falei dele recentemente, né? Nos jogos que envelheceram como vinho. E jogando ele mais um pouco eu consigo entender o porquê. Um jogo focadíssimo no RPG, com uma qualidade de gameplay que não é pra qualquer um. Mas a categoria mesmo que ele rouba a cena é na atmosfera. E você vai perceber que o game ele é no ponto, você se sente mesmo andando naquelas planícies. O mapa é a junção de tudo de bom que tem na natureza. E vai desde masmorras a calabouços, lugares secretos para se descobrir, cidades e castelos com civilizações e várias interações. E um mapa aberto, rico em detalhes. Olha, eu não sou muito fã de games de RPG no estilo Skyrim, mas às vezes eu entro aqui justamente por conta do mapa, a temática do game. E mesmo depois de 14 anos do seu lançamento, ele continua divertindo todo mundo. Vale a pena jogar em tempos atuais. Bora pro próximo. Todo mundo sabe que o Just Cause 4 é um jogo pra você meter o louco mesmo, porque eu já fechei e o enredo e a história é tão jegue que eu já nem lembro mais. E segue o padrão desde os primeiros. Tu chega numa ilha, tem que derrotar um ditador que tá infernizando todo mundo. Porém, esse mesmo padrão também segue na qualidade do mapa, que é muito grande e muito bonito desde os primeiros lá do Play 2. E aqui, você voa. Sim, mano, você voa. Na verdade, você plana, né? Com uma junção do seu gancho, a wingsuit e os paraquedas. O jogo ele é paradisíaco do início ao fim. Muitos lugares pra você explorar, easter eggs pra se desvendar e, mano, tem easter egg pra caramba. Se você tiver com a DLC, além dos apetrechos que o jogo te oferece pra voar, você pode conseguir a mochila jato. Aí, amigo, tu vira o Homem de Ferro. Voa pra tudo quanto é lado, sem limites. É muito top jogar esse jogo apenas por jogar. Voa explodindo as coisas e tudo mais. Se você não jogou, é um game que eu recomendo de verdade. Bora pro próximo. Olha só, que a Ubisoft faz um trabalho bem feito com Assassin's Creed, isso daí é incontestável, ninguém pode falar o contrário. Afinal de contas, a franquia é o carro-chefe da empresa. Porém, no Assassin's Creed Origins, em questão de beleza,
é insuperável. A Ubisoft quis mostrar um antigo Egito, com todas aquelas lendas e histórias, em meio a um mapa que casa bem com o tema. Todos os lugares, monumentos e estruturas feito à mão no desenvolvimento. Deixa bem claro que aqui a empresa ela não pode errar, tá muito longe disso. Sem contar a atmosfera do game, que faz você se sentir que tá lá mesmo. Pra qualquer lugar onde você vai no game, o jogo ele é rico em detalhes. Detalhes esses que você tem que observar canto a canto para entender como foi o desenvolvimento. Eu faço isso com todos os games depois que eu fecho. Eu fuço tudo. Eu quero saber até onde os desenvolvedores foram para colocar a imersão do universo do game. Eu acho que todo jogo deveria ser assim. O que você acha desse game? Qual é o seu Assassin's Creed preferido? Comenta aqui embaixo. Tá, eu admito que nego vai me xingar aqui agora e eu entendo. É meio controverso eu colocar ele aqui com o tanto de jogo com mapa bonito que tem por aí. Mas por questões pessoais, o Far Cry 3 sempre foi o amor da minha vida. E mesmo a gente não podendo comparar ele com os jogos de hoje em questão de mapa e detalhes, afinal de contas, o jogo ele já tem 13 anos, ele é da 7ª geração. Mas assim, eu joguei os Far Cry que vieram depois. E mesmo com novos recursos gráficos aprimorados e mecânicas mais avançadas, sei lá, cara, não me desceu. Esse jogo aqui tem alguma coisa que eu não consigo explicar. E o mapa, ele é paradisíaco. Ele traz algumas coisas estranhas como o ciclo de dia e noite, que o tempo só passa quando você tá em movimento. Por isso que ele demora bastante. Olha, pessoal, posso estar falando cagada, eu não testei na prática, eu vi esse vídeo no Reddit. Testem aí depois e me falem aqui nos comentários se isso é verdade. O mapa do game é uma parada simples. Não tem tanta variedade natural assim, ele é o que é. Só que às vezes, pessoal, o simples também é bom. O que você acha? Agora olha só, uma dica, caso você queira jogar o Far Cry 3 num console que você não precisa comprar jogo, ele já vem com mais de 48 mil games, de vários outros videogames, tudo em um aparelho só. O PS3 tunado da Game Over Store tem tudo isso, irmão. São mais de 40 mil games, tudo em um só aparelho. Tu vai jogar os clássicos do PlayStation 1, Crash, Driver, Resident Evil, são mais de 1.500 jogos de Play 1 pra você poder jogar. Ele vem também com a server do Play 2, Dragon Ball, Resident Evil 4, Medal of Honor, até mesmo San Andreas. São mais de 1.300 jogos de Play 2 e todos eles já estão no console. E digo mais, tu vai jogar muito desses games traduzidos e alguns até dublados. Tu já pensou? E pra você que curte games retrô, o console já vem com o aplicativo Retro Games da Game Over Store, que oferece mais de 30 mil jogos da época. E não precisa fazer nada não, mano, eles já estão lá. É só abrir o aplicativo, procurar o teu game e jogar. E falando de aplicativos, YouTube, Netflix e Amazon Prime e muitos outros. E além dele vir com jogos de PlayStation 3, amigo, tanto os exclusivos como os AAA. São mais de 5 mil, mano. Chega de gastar dinheiro com o jogo e clica no link da descrição, amigo. Fala que tu é parceiro da Creative Games, que os caras já te conhecem. GameOverStore.com.br. Pra você que é Potterhead, é fundamental pra que você jogue esse jogo. Ou mesmo pra você que não é. Afinal de contas, o universo do game segue uma linha na qual, mesmo pra quem não acompanhou os filmes e os livros, vai conseguir jogar de boa. Hogwarts Legacy, 100% fiel ao universo de Harry Potter, porém dessa vez, uma história com o seu próprio personagem. Você vive essa história com o seu personagem criado. O game ele te deixa livre pra você explorar o castelo, que é gigantesco. Todos os lugares icônicos do filme para você visitar. É facinho você se perder de tão grande e rico em detalhes que é esse lugar. E tem também o mundo lá fora. Afinal de contas, Hogwarts é uma região e não é só o castelo. E você pode explorar tudo. Tu pode ir a pé ou com sua vassoura, sempre contemplando os locais e apreciando o trabalho bem feito. Esse jogo aqui deu aula, pessoal. Bora pro próximo. Chegamos ao pódio, pessoal. Em terceiro lugar... Com certeza. Mais um game da Ubisoft, e pra quem me conhece, já deve estar estranhando. Eu vivo metendo pau na empresa, e nesse top 10 aqui ela pegou pódio. Pois é, pessoal, vale ressaltar, quando alguém faz um trabalho bem feito, tem que ser reconhecido, independente se ela faz cagada atualmente. Ah, Creative, mas você tá colocando Watch Dogs em cima de Assassin's Creed? Sim, pessoal, eu tô, e eu vou explicar o porquê, calma. Em Assassin's Creed Origins, o mapa, o universo, o Egito em si, ele é construído em cima de informações passadas. Muito do que é o Egito hoje é totalmente diferente do que foi apresentado no game. Que apesar de ser um jogo que teve consultoria, historiadores e tudo mais, o local foi reinventado para poder seguir com o enredo do game e te transportar para esse universo. E tudo bem, cara, a gente gosta disso, só que em Watch Dogs 2 não é assim. Aqui, o jogo ele se esforçou para trazer um mapa de São Francisco, como ele é
pontos turísticos, lugares principais que realmente existem na vida real e tá lá até hoje. Não foi reimaginado. Obviamente o mapa inteiro de forma reduzida, como Los Angeles no GTA V e Nova York no Homem-Aranha. Se a gente for trazer um mapa real de mundo aberto de videogame, então eu deveria ter colocado o Flight Simulator, né? Afinal de contas, ele traz um mapa simplesmente do planeta Terra. Não coloquei ele aqui justamente por ele não ser um game, e sim um simulador, não é apenas um jogo. Ele é usado para simulação real de pilotos e aeronaves. Ah, Criativo, então por que você não colocou o GTA V aqui também? Sim, vale uma menção honrosa. Eu só não coloquei ele aqui porque ele atualmente é um jogo manjado. A galera já tá cansada de saber dele. Então, mano, deixa ele descansar. Em Watch Dogs 2, vemos um mundo aberto em uma cidade com uma premissa diferente, aos olhos de um hacker. A atmosfera, a jogabilidade e os locais turísticos estão lá para você visitar e apreciar. Infelizmente foi o último Watch Dogs que presta. E também acho que é o único que eu gosto. Bora pro próximo. O jogo da Sonic impressiona muita gente, com aquela temática de mistura tribal, nativa e tecnológica, com um enredo muito aprofundado. Horizon Zero Dawn eu admito que joguei pouco, mas foi o suficiente para eu entender o porquê que esse game é aclamado. Tudo no jogo é pensado para transpassar imersão, tanto nos gráficos quanto no som, que o jogo até calado, quieto, apenas com o som da natureza, te dá aula de profundidade. O mapa, como você tá vendo, totalmente rico em detalhes, tudo feito à mão. É um jogo que vai dar trabalho pro primeiro lugar. Bora ver qual é. E em primeiríssimo lugar... Olha, sempre quando eu falo desse jogo é muito difícil pra mim, porque a perfeição que compõe tudo nesse game, eu ouso dizer que eu nunca vi nada parecido em canto nenhum. Aqui você precisa lidar com o declínio do Velho Oeste e sobreviver a perseguições e forças governamentais, gangues rivais, entre outros adversários. A história desse protagonista, quem jogou sabe, não é brincadeira. Eu não vou dar spoiler aqui, porque você precisa jogar. E se for jogar, amigo, joga com coração e prepara o psicológico. Então aqui eu vou falar apenas do mapa. A palavra perfeição é pouco para representar esse game. A atmosfera é totalmente realista e bem representada, e sua natureza, a fauna bem colocada em cada canto do mapa, desde o leste cheio de pântanos ao seu oeste deserto e escasso, até os picos nevados do norte, a vista do horizonte, onde os seus olhos podem chegar e tudo que você olha, tu pode alcançar. Olha o poema. Cara, como eu gosto de ir em lugares altos nos games e apreciar o trabalho bem feito da produtora. Chega a ser terapêutico. E aqui, a Rockstar ela trouxe um ecossistema bem complexo. Algo que me tira o fôlego são as nuvens, que no game é totalmente modelado, principalmente em tempos de tempestade. As nuvens elas são densas. Comente aqui embaixo, pessoal, qual é a sua lista de mapas mais bonitos dos games. Vale lembrar que esse vídeo é baseado no meu gosto pessoal, então, mano, não liga pro rank. O objetivo é apenas mostrar os games, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.